desejar por portunhol, me desculpe já pelo portunhol aqui. É um prazer dar início à primeira reunião da Unidade Temática das Infâncias. Nós de Jundiaí, eu sou Rafael Andreotti, assessor aqui de Jundiaí. Es con mucho gusto que les doy inicio a la primera reunión de la Unidad Temática de las Infancias. Yo soy Rafael Andreotti, de la Municipalidad de Jundiaí, Brasil. Temos séries de Argentina e Niterói como subcoordenadoras. Temos séries e Niterói como subcoordenadoras. A primeira pauta da primeira reunião, a pauta da primeira reunião vai ser focada em governança e dados. Então falaremos hoje de governança e dados. E primeiro haremos uma breve introdução sobre a política da infância. E depois, Séries falará de suas experiências, Niterói falará de suas experiências, e finalizaremos com Jundiaí, falando de uma experiência própria. Depois, abriremos um espaço de perguntas e compartilhamento de outras experiências de outras cidades, e falaremos das próximas reuniões da unidade temática. Então, basicamente, a apresentação do geral da política da infância no geral, feita pela Adriana de Jundiaí. Depois, Séries vai falar um pouco sobre suas experiências, Niterói, depois Jundiaí, um espaço para perguntas e, por fim, os próximos passos da unidade temática. Adriana, por favor, a palavra é sua. Buenos dias. Falarei em português, peço licença. Ficar confortável, mas se tiverem qualquer dúvida, podem colocar no chat, que nós vamos parando para compartilhar. A minha fala é bem breve, vou compartilhar com vocês como a nossa cidade de Jundiaí trabalha o tema das infâncias. Fazemos parte de duas redes importantes, o Miguel vai trocando para a gente o slide, que é a rede Cidade das Crianças de Francesco Tonucci, é uma rede que nasce na Itália, mas hoje temos cidades de vários países fazendo parte, e nós integramos tanto a rede latino-americana, como Jundiaí também é sede brasileira das Cidades das Crianças. Além dessa rede, nós também fazemos parte de uma outra rede ligada às infâncias, que é a rede Urban 95, da Fundação Holandesa Bernard Van Leer. A partir do momento que Jundiaí reconhece as crianças como referência em suas políticas, nós entendemos que é nosso dever trabalhar para que as ações aconteçam para garantir o direito à saúde, o direito à educação, à cultura, o direito ao brincar, ações de promover a participação e de garantir a autonomia. Mas vocês vão perceber com a apresentação, que isso não acontece em caixinhas fechadas, mas que um grande aprendizado nosso na cidade é a importância da intersetorialidade, da gente envolver as várias áreas e elas se cruzarem nas ações. Próximo, Miguel. Quando falamos, por exemplo, em saúde, nós dizemos que nós trabalhamos para atender desde a gestação até todas as fases da vida, mas percebendo que é na primeira infância que os maiores investimentos têm os retornos necessários para a transformação, inclusive em relação a desenvolvimento econômico e aproximação dessas vulnerabilidades, da gente poder reduzir questões de pobreza e oportunizar para as crianças melhores experiências e chances de transformação. Então, nós investimos na saúde não como cura de doença apenas, mas como geração de qualidade de vida. Realmente pensar a saúde de maneira integral. Quando pensamos na saúde da criança, é pensar também na saúde da mãe, desse familiar que acompanha, naquilo que é a estrutura para que essa criança possa ter uma vida de desenvolvimento e qualidade. Isso também envolve esporte e o lazer. Nós temos em Jundiaí ações como, por exemplo, Corrida das Crianças, que a gente evidencia a prática de esportes, de lazer e de protagonismo dos pequenos. Nós temos, pelos pediatras, o receituário lúdico. O que é o receituário lúdico? É uma receita
que o médico pode tanto fazer a receita da medicação, como também fazer algumas indicações do dia a dia. Leitura em família, comer legumes e frutas, sair para passear num parque, andar descalço, ou seja, coisas do dia a dia que são importantes para uma infância saudável. É tão importante para a criança, que se sente pertencente, ela sabe que a receita é para ela, quanto também para a família entender que aquele momento é de protagonismo da criança, quanto para o profissional. E a gente espera que não seja algo só físico, mas que esse profissional olhe para a criança, converse com ela, que seja uma consulta em que ela também esteja envolvida. E nós temos também, em Jundiaí, o sistema Alertas da Infância, que é um sistema integrado entre saúde, desenvolvimento social e educação, que, por exemplo, uma criança está fora da escola, é emitido um alerta. Então, a unidade de saúde sabe que aquela criança está fora da escola e, numa consulta, ela pode indicar que seja procurada a escola do bairro. Ou uma gestante está com um pré-natal atrasado e ela tem um filho numa escola. A escola consegue saber disso e também emitir esse alerta, né? Consegue conversar com essa mãe. As informações ficam mais cruzadas e esse atendimento é possível para que a gente possa fazer melhores atendimentos. Próximo, Miguel. A questão da educação. Quando nós pensamos em educação numa cidade das crianças, isso está muito alinhado aos princípios do Cidade Educadora e ao Cidade das Crianças. Ou seja, a educação não acontece apenas nas escolas, mas acontece na cidade como um todo. Como nós podemos planejar a cidade para que ela seja acolhedora e educativa? Para que a cidade garanta o direito ao pleno desenvolvimento das nossas crianças, para que exista o exercício para a cidadania. As escolas continuam sendo o equipamento central, que é por meio delas que nós chegamos às crianças, mas nós trabalhamos de uma maneira desemparedada. Nós incentivamos que as escolas não fiquem apenas fechadas em salas, mas aproveitem seus quintais, seus pátios, vão às ruas, praças, centros esportivos, façam atividades ao ar livre, próximos à natureza. E nós trabalhamos reconhecendo também a importância do digital. Então, nós trabalhamos do digital ao natural, incentivando que essa tecnologia seja utilizada para conhecimento e para produção mesmo de saberes dentro das escolas. Além disso, entendemos também que a relação com o plantio, com o cultivo, com uma alimentação mais saudável, faz parte da garantia à educação, à saúde. Então, todas as escolas municipais trabalham em horta escolar, plantando, cuidando, se alimentando dessa horta também. A questão do direito à cultura, entendendo a cultura como uma ferramenta de transformação e emancipação. A cultura, mais do que evento e apresentações apenas, a cultura que envolve o povo, aquele do seu fazer local. Então, as crianças terem acesso a essas produções culturais e artísticas de qualidade precisa ser garantido dentro de uma cidade das crianças. Nós procuramos qualificar os nossos artistas, os nossos colaboradores e incentivar que a cultura local também seja olhada como uma prioridade. Inclusive a cultura da infância, que não é fazer um mini adulto, mas como é que eu enxergo a linguagem da criança e oportunizo que ela tenha a garantia de ser criança, de falar como criança, de se expressar como criança e de usar o brincar como sua linguagem. Nós temos equipamentos culturais destinados com ações desde para bebês, crianças e seus cuidadores. E se eu quero uma cidade em que os familiares tragam as crianças, eu preciso oportunizar isso. Os banheiros precisam ter trocadores, precisa ter ponto de água, precisa ter paradas para que se sente, para que se brinque. A cidade precisa estar preparada para as infâncias.
Aqui então, nós temos algumas fotos da Fábrica das Infâncias Japi, onde nós temos um parque naturalizado, nós temos também a primeira área da infância da cidade. O que é uma área da infância? É um local em que existe alargamento de calçadas, a garantia de segurança viária com diminuição de velocidade de carros, espaço de caminhabilidade, faixa de ciclovia, além de elementos caminhantes, brincantes, ou seja, um espaço de convivência. E é esse conceito de área de infância que nós queremos que se dissemine na cidade e que, em vez de pequenas ilhas de infância, nós possamos ter logo mais uma cidade realmente focada nesses conceitos de infância. Também é preciso que a cidade garanta o direito de brincar às crianças, porque essa é a linguagem, a expressão e a forma de compreender a vida que a criança tem. E o brincar, não apenas o direcionado, mas principalmente o brincar livre, em que a criança constrói o seu brincar, cria de maneira imaginativa, tem liberdade corporal de expressão, e não apenas condicionada, desce pelo escorregador, fica girando no girador, ou seja, brincadeiras que condicionam, por mais brincadeiras criativas. E para isso a cidade precisa se preparar, com espaços, tempos, programações, legislações que garantam e deem visibilidade a esse brincar. Nós temos em Jundiaí uma campanha chamada Brincar Livre, em que assistência e desenvolvimento social e a educação fazem chegar às famílias a importância do brincar, do jogo livre. Nós temos também o programa Ruas de Brincar, em que qualquer pessoa pode solicitar que seu trecho de rua seja fechado para que as crianças brinquem com maior segurança aos domingos. E aí tem toda uma convivência comunitária nesse espaço. E nós temos uma lei municipal chamada Dia do Brincar. Anualmente é marcado um dia sem atividades escolares, em que o brincar é enfatizado, e as crianças do Comitê das Crianças, que eu vou explicar logo mais, saem às ruas, praças, escolas, hospitais, terminais urbanos, para ouvir outras crianças. E é aí que eu começo a falar um pouco do Comitê das Crianças. Esse é um órgão municipal de maneira a dar visibilidade e criar uma promoção de participação infantil na cidade. É um grupo de crianças formada por 2 meninos e 2 meninas, representando cada uma das 6 regiões da cidade, mais uma vaga garantida para uma criança com deficiência, a pedido das crianças do comitê. Ele funciona como um verdadeiro laboratório de participação, em que a gente adulto aprende a mediar esse trabalho de participação, como as crianças também se sentem pertencentes do direito de participar, de dar suas opiniões verdadeiramente como crianças, e não responder aos apelos adultos. É um momento em que a gente escuta, não apenas fazendo perguntas e ouvindo respostas, mas de uma maneira muito lúdica, com questões teatrais, brincadeiras, desenhos, as múltiplas linguagens. É uma forma de dar visibilidade às infâncias da cidade, com representatividade. Além disso, é um compromisso que o prefeito assume de atender alguns pedidos das crianças e poder realizar realmente esse olhar para a cidade a partir do olhar das crianças. Esse é um compromisso importante feito com a Rede Cidade das Crianças, e que até então nós temos conseguido algumas conquistas através do comitê. Mas, além do comitê, a gente entende que a promoção de participação, ela não fica apenas nesse órgão restrito, mas enquanto Cidade das Crianças, nós precisamos que essa escuta e participação aconteça em todos os ambientes que ela está. É na família, nos consultórios médicos, nas escolas. Como é que a gente vai mostrando para as pessoas que a criança é cidadã, que ela tem um olhar sobre a vida e que escutá-la pode, inclusive, nos ajudar em inovações para a cidade e para as nossas ações. Aqui nós temos algumas fotos
das crianças participando de várias ações, campanhas, escutas. Essa é uma campanha de atenção ao trânsito, no Maio Amarelo, visitas na cidade em equipamentos como o hospital universitário, que atende a linhas e linhas, e a própria lei do Dia do Brincar foi uma proposta do comitê, que eles queriam que se enfatizasse o direito ao brincar, mas também que nesse dia eles pudessem ouvir outras crianças. A questão da garantia da autonomia também diz muito respeito a uma cidade que respeita as crianças e que pode tornar esse direito à cidade uma garantia. Para garantir a autonomia, as crianças precisam de oportunidade de boas experiências. Elas não conseguem ter boas experiências fechadas em carros, fechadas em condomínios, fechadas em escolas. Para ter boas experiências de cidades, elas precisam estar nas cidades. E para garantir isso, as crianças precisam sair das telas e ter experiências com a cidade garantidas, inclusive, nos equipamentos. Se as praças, centros esportivos e o próprio calendário, os horários, as programações não garantirem a criança da cidade, a cidade vai ficando doente. A cidade vai ficando ocupada por outras questões que não vão sendo os cidadãos, as famílias, as crianças, e vamos tendo problemas com violência, vamos tendo problemas com a falta de cuidado de zeladoria. Então, se a gente puder ter crianças, famílias, cidadãos querendo conviver dentro dessa cidade, a cidade vai ser muito mais saudável. Inclusive em questões emocionais, afetivas, éticas, e vamos construindo uma cidade melhor para todo mundo. Nós temos um programa chamado Pé de Árvore, que nasceu no Comitê das Crianças, que diz respeito à arborização, porque caminhar sobre sombras de árvores é muito mais saudável e muito melhor, né? É melhor por causa da sombra, além de ter toda uma qualidade de ar que é melhorada. Nós temos o incentivo para ter os desafios mantidos, então temos brinquedos não estruturados, que incentivam as crianças a brincar, e parceria de várias outras instituições para que essa caminhabilidade pela cidade aconteça. E eu quero encerrar só com essa frase que nós tomamos como marca no nosso programa Jundiaí Cidade das Crianças, que é: se a cidade for boa para as crianças, ela é boa para todo mundo. Uma mudança de referência pode chegar a todos, aos cuidadores, aos idosos, aos deficientes, e essa é a cidade que a gente espera, uma cidade que, pensando nas crianças, pense também em todo mundo. É isso, então, agradeço a atenção de todos. Muchas gracias, Adriana. Sandra, por favor, si quieren presentar. Hola, buenos días a todos. Le compartimos a Miguel como para que pudiera hacer la presentación, así que ahí lo vamos a ver. Buenos días. Esperamos, la traducción fue de un traductor de Google, la verdad, esperamos que al menos cumpla alguno de los parámetros porque no manejábamos muy bien el poder hacer la traducción de la presentación, así que bueno, esperamos que sea lo más entendible posible. Bien. Ahí tenemos a nuestro intendente junto a los niños y las niñas del Consejo de los Niños y Niñas de la ciudad de Ceres, así que esas fotos es de las actividades que realizamos junto a ellos. Pasamos al siguiente. Para poner un poquito en contexto, Ceres es una ciudad que, si bien lo habíamos explicado, es una ciudad de 17.000 habitantes. Es una ciudad que podría mencionarse como chica. Estamos en el centro norte de la provincia de Santa Fe, en el centro también incluso de nuestro país, pero bueno, nuestra ciudad anteriormente no tenía un enfoque de cuidado de las infancias y un enfoque integral, por lo que consideramos que con la llegada de Alejandra a la intendencia significó un cambio trascendental en lo que es políticas destinadas a la promoción y prevención y cuidado de infancias. Como especifica en la diapositiva, desde que está el gobierno de Alejandra, ahí se adhiere a la red de Francesca Costanucci, que bueno, después lo puede especificar mejor Reggie, que ella es coordinadora de infancias. Directamente no se conocía o no se trabajaban con redes internacionales
Así que para nosotros también fue de gran significativo, tener estas redes es de gran significativo para poder construir las infancias. Yo de acá no leo. Nada. Bien, el Consejo da inicio en el año 2022, en el mes de agosto comienza, y desde allí hasta este tiempo se han enfocado los niños en visibilizar todo aquello que ellos consideran que no está adaptado como para los niños y por ende a toda persona que vive en la ciudad de Ceres. Entonces, a partir de ello se han ido traduciendo en políticas públicas todas sus demandas, que en la próxima diapositiva podemos ir viendo. La siguiente, por favor. A partir de las manifestaciones que ellos han hecho, de los espacios que Ceres necesitaba ir adaptando a la posibilidad de todos, están los parques, entre ellos 12 parques de la ciudad de Ceres que han ido adaptándose para todos y todos los niños y niñas de Ceres y por ende a todas las edades. Pasamos a la siguiente. Sí, si bien teníamos, es algo como si bien teníamos parques en nuestra ciudad, a partir de una demanda se fueron descentralizando parques centrales y pudiendo llegar a toda la territorialidad. Se fueron poniendo parques en barrios estratégicos donde se fomente el juego y la participación y apropiación del espacio público. También una de las políticas que se fueron realizando es la promoción del juego libre y la autonomía. Se desarrollaron 12 ediciones de la Noche de los Niños y las Niñas. Ahora hace poquito se realizó un campamento que estuvo y que hubo amplia concurrencia, pero también el poder ser promotores de lo que es el juego libre, apropiarse de la noche, apropiarse de los espacios públicos, también da cuenta de un compromiso que incluso nuestras infancias no conocían. Así que somos una puerta al descubrimiento, a la expresión, al reconocimiento y al construir juntos la ciudad que consideramos que nuestras infancias se merecen. Fue una locura, o sea, para los niños de nuestra ciudad salir a jugar de noche significó un cambio trascendental y consideramos que poder seguir replicando y poder seguir construyendo y aprendiendo de cada una de las experiencias va a hacer que todas las siguientes sean cada vez más enriquecidas, justamente con los aportes y la visión de las infancias. Siguiente, por favor. Bien, dentro de estas políticas públicas de protección de las infancias, contamos con el Centro Materno Infantil Dumbo, a la cual asisten 30 niños de 0 a 4 años, según algunos 3, otros 4 años, donde se da una asistencia integral, no solo la atención que requiere todo centro infantil, sino que reciben dietas adaptadas a ellos desde lo que es un desayuno, un almuerzo y con el control de nutricionistas para todo lo que es la alimentación y de docentes capacitadas para la atención de los niños. El objetivo de este centro materno-infantil, que se sostiene con recursos propios del municipio, es que los niños queden en un espacio cuidado mientras los padres, las madres y padres salen a trabajar. Entonces ahí reciben un refuerzo alimentario y a la vez también el acceso a la educación inicial como vías para su desarrollo. Dada la situación que es de público conocimiento de nuestro país, hay una cuestión de una crisis económica que está cada vez más inminente, pero bueno, considerando que estos espacios se siguen garantizando y se siguen reforzando como una política, justamente como decía Sandra, una política integral para garantizar el pleno desarrollo de nuestras infancias. La parte alimentaria es sumamente importante, así que eso es propio de destacar. Bien, también junto a lo que es el Centro Materno Infantil tenemos los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de la Salud, donde se atienden todas las infancias, que es la diapositiva siguiente. Reciben la atención de pediatras, de odontólogos, ¿qué otras atenciones tenemos, Luis? Lo que es en salud. En salud. Se intenta una atención integral de todos ellos para promover una infancia saludable, ¿no? Junto con lo que es la alimentación. Nosotros tenemos lo que es la atención primaria de la salud de nuestro país, está dentro de una política de salud pública, donde es toda una asistencia integral y gratuita,
donde los niños, justamente, como decía Sandy, desde el control pediátrico, el control odontológico, control nutricional, lo tienen garantizado en nuestros centros de atención primaria, que también se sostienen con recursos del municipio. Y se da desde el embarazo, Y ¿no? también, Desde el cuidado de la mamá gestante. Exacto, también estas políticas también incluyen desde la parte obstétrica, el acompañamiento a la madre, porque también sabemos que para que un niño sea sano hacemos una visión integral de la familia, no solamente nos centramos en la infancia, sino también todo en su contexto social y familiar. Es por ello que también se hace el control del niño sano, o sea, el control mientras el seguimiento del embarazo, también el niño sano. Desde que se concibe hasta su desarrollo, está presente la política de salud y también el acompañamiento de las familias. Eso se garantiza, actualmente tenemos 3 centros de atención primaria de la salud de nuestra ciudad. Los 3 se sostienen por el municipio y están en distintos puntos estratégicos y barrios donde considerábamos que la salud tenía que llegar, no solamente como una atención cuando el niño está enfermo, sino también desde la promoción y la prevención de enfermedades. La siguiente, por favor. También se cuenta dentro de estos espacios el gabinete interdisciplinario conformado por una red de profesionales, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y psicomotricistas que brindan una atención personalizada y o grupal de acuerdo a las necesidades de los niños, de manera de dar una protección extra, porque lo que es toda la educación primaria, secundaria y demás no forman parte de los municipios en la provincia de Santa Fe, sino que corresponde al gobierno provincial. Entonces, todos estos gabinetes interdisciplinarios buscan dar esta contención y este apoyo para los aprendizajes a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero en el caso de las infancias, fortalecemos estas atenciones interdisciplinarias. Estos gabinetes funcionan en los centros de atención primaria de la salud. Se genera una articulación con el sistema educativo, donde las docentes detectan que hay ya una problemática de aprendizaje, una problemática psicológica, una problemática emocional. Se articula con el municipio para que puedan ser atendidos con la profesional que necesitan. Son disciplinas específicas justamente para su desarrollo. Ceres también cuenta, o sea, hay espacios donde están en la parte privada, como debe haber en otros lugares, pero nosotros buscamos garantizar a aquellos niños que no puedan acceder a la parte privada, que lo puedan tener garantizado el acompañamiento y el tratamiento profesional desde la parte pública, totalmente también gratuito para los niños, que eso no es menor, justamente porque son disciplinas que desde la parte privada son costosas, así que nosotros los tenemos garantizado un equipo sumamente interdisciplinario para acompañar las trayectorias educativas de nuestras infancias. Siguiente, por favor. También tenemos el espacio educativo municipal que está conformado por docentes de nivel primario y secundario, donde se dan un apoyo más personalizado para todas estas problemáticas del aprendizaje, y en ese mismo espacio también funciona lo que es el Club de Ciencia, con 3 talleres que son el de cuidado del medio ambiente, el de ciencia, el de robótica, programación e impresión 3D. De esta manera se trata de dar no solo un apoyo escolar, sino una visión amplia de todos los aprendizajes, de las inteligencias múltiples que los niños tienen, como para estimular y favorecer todos los aprendizajes que necesitan para la vida diaria y todo lo que se viene de lo que es innovación y programación, que es el futuro de los niños también. Bien, además del espacio educativo municipal, también, que no lo pusimos, pero también tenemos distintos talleres en el liceo municipal, donde funcionan distintas actividades que van desde lo deportivo hasta lo que es música, teatro, toda la parte más cultural, arte, que son todos espacios también de integración, patín, que también es una disciplina que se usa mucho por las que son las niñas, escuela de atletismo, son todos espacios también garantizados por el municipio para no solo para una visión de salud integral, justamente. La siguiente, por favor. Bien, además de lo que era el gabinete interdisciplinario de trayectorias educativas, también tenemos un equipo interdisciplinario de promoción y protección de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y familia. Este equipo interdisciplinario aborda cuando hay problemáticas de mayor complejidad
de índole familiar. Cuando hablamos de mayor complejidad, hablamos de situaciones de violencia, maltrato infantil, abuso sexual. Hay un gabinete interdisciplinario conformado por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas que hacen un acompañamiento, un asesoramiento y toda una intervención para garantizar la reconstrucción de la trayectoria vital del niño, desde una visión de protección integral, hablando en la máxima expresión. A partir de la cantidad de demandas, porque la violencia familiar es algo que está presente en todos los territorios, y la vulnerabilidad de los niños y de las mujeres, desde una visión de género, se creó la Casa de Abrigo María Florentina, la cual alberga de forma transitoria a aquellas madres con los niños que estén sufriendo una situación de abuso o vulnerabilidad. Esto fue una política muy importante para nuestra ciudad porque no contábamos con una casa donde las mujeres y los niños puedan ser refugiados y cuidados en el transcurso que la justicia actúa. Así que para nosotros poder contar no solamente con el equipo local que hace el cuidado, sino también con un espacio donde van a garantizar el cuidado en una situación de riesgo, también da cuenta de una política que es sumamente integral para el cuidado y protección de nuestras infancias, y que esperamos que eso, el abordaje no solamente es cuando pasa, sino también se hace mucha prevención de lo que se hacen políticas públicas preventivas en materia de violencia. Así que es un trabajo sumamente importante y que esperamos que no tenga tantos casos como tenemos, pero es algo que al menos que si pasa estamos preparados para dar una respuesta. La siguiente, por favor. Bien. Bueno, esas son las políticas públicas con las que venimos trabajando desde nuestro gobierno. Tenemos una visión, como siempre lo repetí a lo largo, soy muy redundante en ciertas cuestiones, pero que queríamos dejar claro, siempre una visión sumamente integral del cuidado y de la garantía, porque si bien enfocamos políticas al derecho al juego, al derecho a la autonomía, la recreación, el esparcimiento, también garantizamos los derechos de protección y cuidado, derechos de protección alimentaria, nutricional, de salud. Seguramente hay muchas cosas más que podamos hacer, pero consideramos que ya al ser parte de estas redes siguen fomentando nuestro compromiso, y más aún cuando se puedan tejer entre distintos espacios. Así que esperamos que estamos más que predispuestos ante cualquier consulta, si quieren más información respecto a alguno de los programas, y desde ya agradecemos la oportunidad de estar participando y compartiendo nuestra experiencia. Les agradecemos la oportunidad de permitirnos contar un poco las políticas que se están implementando para las infancias, así que muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Sandra y equipo. Niterói, presente para a apresentação. Olá, bom dia, tudo bom? Eu sou Paula Moreira, da questão dos projetos de Niterói. Parabéns pelas apresentações, acho que já temos muitas referências interessantes. É muito legal ouvir sobre a cidade de Ceres e descobrir que existem políticas públicas que são similares até Niterói, muito, muito interessante. Gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela e para apresentar para vocês, mas eu vou focar mais essa apresentação especificamente sobre governança de dados aqui em Niterói. Eu tenho algumas questões que eu queria levantar aqui com vocês, assim, aproveitar a experiência das outras cidades para a gente, enfim, seguir avançando, né? Nas políticas públicas para a primeira infância. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês conseguem ver? Agora apareceu. Paula, eu só esqueci de falar para os outros apresentadores, mas reforçar a questão do tempo. Desculpa, 15 minutos. Claro, claro. Tá. Eu até fiz uma coisa um pouco mais, assim, realmente para essa temática, assim, mais direcionada mesmo. Excelente. Obrigado. Bem, bom dia para todo mundo. É sempre bom estar aqui em rede, né, para a gente discutir um pouco política pública, porque é isso, né? A gente tem que descobrir um pouco os caminhos melhores para
para tornar uma cidade boa para as crianças, né? Então, vamos lá. Acho que na última apresentação, né, eu falei um pouco desses marcos do avanço da legislação em Niterói. Eu vou tentar falar despacito para meus colegas em espanhol conseguirem entender, mas também se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar também ao final, tá? Em 2023, quer dizer, o final do ano passado, a gente instituiu o Plano Municipal da Primeira Infância, e a partir disso, a gente vem desdobrando, né, integrando ações que já existiam previamente ao plano. Então, existiam variados projetos, acho que mais 12 projetos da primeira infância antes do plano, mas agora com o plano ele vai ser um grande guarda-chuva, né? Ele envolve todas as políticas públicas e isso é um desafio que a gente está assim, pensando agora, né? Aqui tem alguns conceitos da primeira infância que eu abordei na última reunião, mas eu acho que o mais interessante, e eu acho que isso está em acordo também acho que com as atrocidades, é que a criança ela surge, né, ela é entendida como sujeito do planejamento e isso muda muito a forma com que a gente vai pensar a política pública, né? E aí vamos para o que a gente está pensando nesse eixo, né? Esse primeiro momento, né? Então, governança intersetorial, participação e transparência. A gente falou bastante aqui sobre intersetorialidade, né? Inclusive, aqui em Niterói, para o pessoal de Ceres, né? A gente também tem uma casa que se chama Casa Lélia Gonzalez, que tem, por exemplo, esse atendimento a mulheres e suas famílias que estão em uma situação de vulnerabilidade. Então, muito interessante ouvir vocês, porque também é um abrigo, vamos dizer assim, que tem esse trabalho com diferentes setores diferentes atuando, né? Diferentes modalidades de profissional que fazem esse atendimento. Então, assim, que triste que existe isso também né, assim, em outros lugares da América Latina, mas a gente também, enfim, tem ações relativamente parecidas. Foi muito interessante ouvir vocês sobre esse caso específico. Bem, e aí as nossas iniciativas de governança, né, em relação ao plano. E aí eu queria ouvir também um pouco de vocês, como é que vocês têm trabalhado, né? Jundiaí, por exemplo, tem o Comitê das Crianças, que eu acho que é um outro passo muito legal que a gente pode pensar aqui em Niterói. Mas aqui a gente está instituindo, né, um comitê intersetorial de avaliação do plano, e aí isso com várias secretarias, isso até ajuda. A ideia é que isso ajude, né, a gente a fazer projetos que sejam intersetoriais, né, assim, iniciativas que possam unir ações de secretarias, órgãos diferentes da prefeitura. Então, é um espaço importante, né, já existem projetos que têm esse caráter, né, por exemplo, na educação, né, a gente tem projetos em que a gente está associado à cultura, projetos que a gente tem em associação com a saúde, por exemplo, só para citar, né? E a agenda da primeira infância, eu vi que Jundiaí citou aí, né, o outubro, que é um mês que a gente sempre comemora a infância. Eu achei muito bacana essa iniciativa, né? E isso ter uma lei do próprio município, em que você tem um dia do brincar livre. Eu acho essa ação bem interessante. E a gente também já tem uma série de atividades que a gente pensa para outubro, mas eu acho que talvez seja um passo aí para frente da gente pensar um dia como esse, um dia especial, e interessante que ele esteja para o brincar livre, né? E aí a rede da primeira infância, que é uma rede interna da nossa prefeitura mesmo, em que a gente faz uma comunicação interna dos projetos, a gente, enfim, ver quais iniciativas estão acontecendo, como é que a gente pode fazer pontos, isso é bem, também tem funcionado bem aqui, né? E aí, uma parte mais de dados mesmo, né? E aí, eu acho que as outras experiências, eu já dei uma
uma futucada, já dei uma procurada, né, nos preços de Jundiaí, acho que eles têm algo parecido. Faz assim, com muito mais indicadores, mas a gente aqui tem o Observanit, que é uma plataforma de indicadores, né, um portal de dados nosso, e tem o Geoportal, que é para dados espacializados, né, dados que são georreferenciados. Então, eu vou mostrar aqui falar um pouquinho. Eu acho que vale a pena, né, dizer que o plano, o seu eixo 5, né, o plano tem 5 eixos. O 5º eixo, ele fala realmente sobre essa parte de governança, para a gente ter sustentabilidade do plano, né? E aí a gente pensa aqui, né, em fortalecer o Observanit, que é essa nossa plataforma de dados, como sistema intersetorial de dados sobre a primeira infância. E aí a gente já conseguiu alguns avanços. Deixa eu avançar aqui para correr com o tempo. Bem, esse aqui é o nosso Observanit, que a gente coloca todos os dados da prefeitura, né, todos os nossos indicadores, eles estão ligados aos ODS já, são linkados aos ODS, e também a outras peças de planejamento, né, o planejamento plurianual, as nossas peças também de planejamento orçamentário, né, outras. E aí, então, a gente tem essa plataforma que já tem uma saída, né, uma possibilidade de você selecionar a primeira infância. Então, a gente está aí caminhando junto com o Jundiaí, né, vendo esse exemplo, para também a gente conseguir ter facilmente, né, dados da primeira infância disponíveis na nossa plataforma. E aí aqui a gente já tem, né, 18 indicadores, que eu acho que, até olhando assim, os projetos de Jundiaí, os projetos de Ceres, da cidade de Ceres, me parece que são indicadores mais assim, comuns, né? Comuns no sentido de são comuns a nós, né? Nós todos, né? Então, essa parte, né, sobre cobertura vacinal ou sobre o estado nutricional, eu queria até ver com o Jundiaí se vocês aderiram, né, ao sistema brasileiro, né, que acompanha, imagino que sim, que acompanha a adequação, né, da alimentação das crianças. Aqui, então, a gente aderiu, né? E aí todo esse acompanhamento, né, dessa parte já de acompanhamento da parte de educação, essas taxas que são relacionadas à saúde, que são as que mais comuns, né? E acho que de Niterói, talvez, e aí eu queria ver com vocês, também uma pergunta um pouco, né? Aqui a gente incluiu a abrangência de áreas verdes do município como um indicador importante para a primeira infância, que eu acho que isso é diferenciado. A gente tem mais de 50% do nosso território vegetado, tem floresta, são parques, né? Niterói é uma cidade muito bonita nesse sentido, assim, das suas paisagens naturais, e a gente, para a primeira infância, vem tentando estabelecer realmente essa relação da primeira infância com a natureza, né? Então, a gente tenta sempre privilegiar uma mudança de comportamento dos cuidadores, né? Para que esses cuidadores realmente ajudem, né, nesse contato numa cidade que a gente tem muita oferta nesse sentido. Além dos parques, né, a gente também tem muitas praças que têm uma infraestrutura para receber essas crianças. Então, a gente incluiu esse indicador, né? Também tem essa preocupação, né, com as áreas de risco e, enfim, aqui só para destacar, eu vou correr um pouquinho mais. E aí, assim, só para mostrar para vocês um pouco até onde a gente está, né? No nosso plano, a gente tem 102 indicadores. Dos que já existem, já tem no nosso Observanit funcionando com regularidade, são 28.
44 a gente ainda vai precisar de consulta externa, porque eu imagino que Jundiaí também e Ceres devam usar sistemas que são unificados nacionalmente, né? Então a gente ainda vai precisar da consulta externa, que não existem mesmo, que não tem nem assim, a gente realmente vai ter que estabelecer que essa secretaria são 30. Eu queria ouvir um pouco de Jundiaí, um pouco de Ceres. Como é que foi a experiência de vocês em criação de indicadores para a primeira infância? Vocês criaram? Vocês segregaram que já existiam? Como é que foi a experiência de vocês? Me interessa muito entender. Então, aqui está a pergunta, né? Então, criação de novos dados, ou segregação, né? Porque às vezes tem um dado que existe, mas ele só precisa ser dividido para a gente entender aquele período da vida, né? De 0 a 6 anos. E aí, em 2024, a gente já tem o INDE, né? Que é o dados para monitoramento de indicadores de Niterói, com o qual a gente vai começar a fazer essa integração para os dados da primeira infância. A diferença dessa plataforma, né, é que os próprios servidores têm a possibilidade, né, de fazer a atualização direta, o que é muito bacana, porque isso facilita um pouco nesse monitoramento mais rápido, né? Então, as pessoas têm um treinamento e elas conseguem acessar e atualizar. Alguns dados da primeira infância já estão dentro dessa plataforma, mas acho que conforme a gente avançar em novos indicadores e tal, a gente também vai poder utilizar essa plataforma que é novíssima. É uma plataforma que está na primeira infância dela mesma. E aí também uma outra questão, uma última questão aqui que eu quero fazer para vocês, é como é que vocês fazem visualização do indicador. Como é que vocês costumam fazer isso? Pois aqui é um exemplo que a gente elaborou para o nosso plano, né? E cada das metas a gente vai ter um indicador, e aí a gente quer ter uma forma fácil, rápida de visualizar para levar para uma reunião, para a gente conseguir bater com os secretários. Porque eu acho que, e aí, outra questão aqui, né? Quando a gente trabalha intersetorialmente, é um desafio e é importante que a gente tenha uma certa rapidez nessa troca de informações, né? Então, a gente tenta sistematizar e fazer processos que sejam automatizados. E aí, quando a gente consegue aquela reunião importante, né, com o secretário de Educação, secretário de Saúde, então a gente já leva as informações de uma forma rápida que a gente consegue conversar lá. Então, como é que vocês fazem a visualização de indicadores, né? Seja do plano, seja de outras estratégias. E aqui só para mostrar também, a gente tem um piloto começando, né, que chama-se Guia de Espaços Verdes da Primeira Infância, que está integrado ao nosso SIGEL, né, que é o nosso Sistema de Gestão da Informação de Niterói. Então, vocês podem ver, assim, Niterói é bem avançado na parte assim, de governo digital, e aí o que a gente está fazendo muito da primeira infância é ir integrando, né? Já existe uma certa integração, já, mas a gente quer que também tenha um caráter mais lúdico, obviamente, que a gente tenha integrado também informações claramente da primeira infância. Então, a nossa ideia próxima é, nesse geoportal, a gente ter aqui, a gente consegue ver o sobre, né? Mas em locais de interesse, os locais para você levar a sua primeira infância. É um pouco inspirado nessa iniciativa aqui do Instituto Alana, até compartilhar um pouco, que eu acho que é bem bacana, em que você tem um GPS, né? E aí da primeira infância, um GPS da natureza, né? E aí você consegue ver que lugares são legais para você ir com a sua criança, que tipo de atividade você pode fazer,
é um pouco, já que Niterói tem muita oferta, né, de praça e tal, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente também gerar essa mudança de comportamento, né? E aí, só para dizer assim, né, Niterói tem uma... Isso aqui é um quadro nosso, né? A gente usa muito o Colab, que é uma ferramenta de participação social, né? Em que a gente consegue fazer os pedidos de restauração de praça, por exemplo, né? Aqui a gente tem tudo já referenciado, né? Então, só para mostrar que a gente também tem, assim, a gente tem um bom perfil, né, de reforma de praça, desses espaços públicos para esse projeto específico. Bem, isso é um pouco sobre nossa gestão de dados, até onde a gente está um pouco de dúvidas, assim, também. Eu trouxe algumas dúvidas e questões que a gente pode trabalhar em conjunto aqui. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Muito obrigado, Paula. Se puder compartilhar depois com a gente o PowerPoint para a gente enviar para as cidades também, por favor. João, por favor. João hablará do Observatório Jundiaí agora. Bom dia. Sim, obrigado, Rafa. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é João, sou adjunto de governo aqui em Jundiaí e eu vou fazer uma breve apresentação sobre a nossa parte de governança e dados, focada principalmente no Observatório Jundiaí. Compartilhar minha tela, só um instante. Está compartilhado, Rafa? Entrou? Perfeito. Vocês estão enxergando os dados e indicadores voltados para a infância? É isso? Bom, eu vou fazer uma rápida apresentação, falar um pouco sobre a governança do município, posso falar um pouco da governança da primeira infância também. No município, a gestão fez uma reforma administrativa e, a partir de então, começamos a fazer uma gestão por plataformas aqui. Então, tem saúde, qualidade de vida, onde está esporte e a Secretaria de Saúde trabalham juntas, educação e cultura, inclusão e desenvolvimento social, tem todo o setor de habitação e desenvolvimento social junto, desenvolvimento sustentável, tem toda a parte de infraestrutura, planejamento urbano, meio ambiente, nossa empresa de água, então a gente organizou a gestão por grupos intersetoriais e com áreas integradas. A gente criou dimensões transformadoras com objetivos estratégicos, acabamos integrando elas em plataformas de serviço, que são as plataformas que eu apresentei anteriormente. Então, por exemplo, Jundiaí de Direitos. Lá tem toda a parte social, educação e cultura e a parte de segurança e proteção ao cidadão. Jundiaí Saudável, a plataforma em frente à saúde. Dentro dessas áreas tem os programas de governo, tudo alinhado com o PPA, e as unidades de gestão que são responsáveis por fazer gerir esse programa. As ações, projetos e atividades são geridos pela CPG, que é a Unidade de Planejamento e Governança do município, e a gente tem um equivalente a um PMO aqui, que é a Unidade Central de Entregas, que fica dentro da UGGE, da área de Governo e Finanças também. No ponto específico relacionado à governança da primeira infância, nós temos um grupo de trabalho intersetorial dentro da prefeitura, acho que a gente não preparou um slide específico sobre isso, mas nós temos um grupo de trabalho intersetorial dentro da prefeitura, com quase todas as áreas da gestão, que se reúne quinzenalmente para deliberações, encaminhamentos referente à primeira infância. Ele é bem funcional, a gente consegue uma certa agilidade e a gente não deixa a nossa comunicação restrita somente a esses encontros, a gente tem um trânsito e uma facilidade de conversar, então as pessoas acabam sendo pontos focais dentro das áreas, e isso gera bastante agilidade quando a gente precisa deliberar sobre algo da primeira infância. Nós fizemos um plano da primeira infância em 2023, 22 para 23, elaboramos em 22 e entrou em 23, com um plano bem amplo, com participação de todas as áreas também. E também dentro da governança nós temos o Comitê das Crianças, que se reúne quinzenalmente também. E a Adriana está aqui, ela tem uma participação bastante ativa junto ao Comitê das Crianças, e eles deliberam também ações para a cidade. Indo um pouco
minha participação foi encomendada bem voltada para a apresentação do observatório. Em Jundiaí, a gente montou um observatório de dados públicos em 2017. A gente começou em 17, vou contar uma breve história, começamos em 17 com 25 indicadores secundários, eram indicadores de fontes externas. Em 2018, a gente construiu indicadores junto com as secretarias e atingimos aproximadamente 100 indicadores dentro do observatório. Esses indicadores já entraram no PPA, então o PPA e o plano de governo foram disponibilizados em 2019 e os indicadores, todos eles estão disponíveis no observatório para acompanhamento. E dentro do observatório hoje, se você procurar o nosso PPA, você tem quanto foi já executado no PPA, e do plano de governo também você tem quanto foi executado no plano de governo disponível. Para quem é de fora do Brasil, PPA é Plano Plurianual, é um planeamento de governo para 4 anos entre gestão. Então, o próximo, como que prefeito, Rafa? Prefeito? O próximo alcalde tem que executar parte das demandas do alcalde anterior. Então, todas essas informações estão disponíveis no nosso PPA e no plano de governo, e você pode acompanhar em tempo real. Em 2020, a gente colocou um módulo de monitoramento com as entregas prioritárias, então, aquelas que são os principais compromissos do nosso governo, eles estão disponíveis para serem acompanhados em tempo real, tem câmeras e fotos que mostram. Em 2021, aí já respondendo a pergunta da Paula, como foi a construção dos indicadores? Tanto tínhamos indicadores que foram aproveitados para o plano da primeira infância, quanto desenvolvemos indicadores exclusivamente para o plano. Então, nós chegamos num total de 120 indicadores de primeira infância, das mais diversas áreas: meio ambiente, segurança pública, educação, cultura, esporte, lazer, saúde. Acho que saúde são aproximadamente 40, algo entre 40 e 50 indicadores. Esse foi um passo seguinte do observatório. Em 2022, a gente parametrizou todos os indicadores de acordo com os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e em 2023 a gente conseguiu uma certificação ISO para a cidade de Jundiaí, referente ao observatório, ao trabalho com dados que nós realizamos na cidade. Esse é o observatório. Eu acho que eu vou... Na apresentação nós temos alguns slides, mas eu vou pedir licença para entrar no site. Esse é o rostinho do observatório. Aqui tem os indicadores por plataforma, e tem aqui agrupado, por exemplo, se eu seleciono primeira infância e desço aqui, eu tenho todos esses indicadores relacionados à primeira infância. Eu vou selecionar cobertura populacional estimada na atenção básica. Eu consigo ter o indicador aqui. Além disso, eu tenho qual a plataforma que ele se relaciona, qual o ODS que ele se relaciona, ODS 3, Saúde e Bem-Estar. E aqui eu tenho todo o conjunto de dados, metadados, o nome, o conceito, o método de cálculo, a periodicidade e a fonte do dado. Seguindo a minha apresentação, a parte referente às entregas, a gente hoje tem câmeras acompanhando algumas obras. Eu acho interessante mostrar em tempo real. Esse é o formato. Todas as obras da prefeitura, você tem isso disponível, todos os projetos, na verdade, as entregas, você tem em andamento, a fase que está, quanto foi realizado, valor estimado, contrato, tudo disponível para o público. E algumas obras nós temos câmeras ao vivo, onde você clica e você consegue ver a equipe trabalhando dentro da obra. São cerca de 5 obras hoje que nós temos essa disponibilidade em tempo real da informação. Entrando na parte de resultados concretos do observatório, a gente observou uma maior participação popular. Os munícipes enviam e-mails questionando sobre dados, eles utilizam os dados em reuniões públicas, em participação de conselho. Isso ampliou a transparência também. Internamente, a gente tem um diagnóstico de oportunidades de melhorias, a gente sempre tem acompanhado, inclusive monitorar a performance das áreas.
especificamente sobre a primeira infância, dos 385 indicadores que o Observatório Jundiaí tem hoje, 122 são voltados para a primeira infância, ou tem relação, né? Eles são intersetoriais, tem saúde, educação, cultura e assistência social, esporte, lazer, planejamento urbano e meio ambiente, mobilidade, transporte e segurança. Exemplos: cobertura vacinal para a primeira infância, percentual de escolas com hortas, ruas destinadas para brincar, abrangência das áreas verdes do município, entre outros. Resultados que a gente, resultados, indicadores do plano da primeira infância. Foi a base para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, publicado em 2022, com ações estratégicas para os 10 anos seguidos, e nós temos relatórios de indicadores de primeira infância e ações de intervenções. Então, de tempos em tempos, com uma certa periodicidade anual, a gente produz relatórios com esses indicadores, quando fecha os indicadores do ano anterior, e damos ciência às áreas pedindo providências em relação àqueles indicadores que não apresentaram o resultado esperado. O relatório de indicadores, ele analisa, especificando um pouco, ele faz uma análise da variação de cada indicador do plano da primeira infância. Então, a gente fez o primeiro de 2017, os dados mais recentes, mapeando as mudanças positivas, negativas e neutras, e aí são adotadas ações com base no resultado do relatório. A gente mapeia os indicadores críticos, alinhamento com as unidades de gestão responsável por cada indicador, e o diagnóstico das causas e subjacências de variação negativa. É um pouco anteriormente. Por exemplo, vou dar um exemplo. O ODS 1, a gente observou que foi um ODS que teve um mau resultado, mau resultado não, mas um resultado aquém do esperado quando a gente pensa nos indicadores da primeira infância. É um resultado já previsto, considerando que a gente teve a pandemia e todos os indicadores sociais do Brasil como um todo observaram quedas, mas a gente provoca as áreas no sentido de que resposta a Jundiaí está dando. E a gente está desenhando uma política pública de superação de pobreza nesse momento, a partir da provocação feita por esse indicador. Bom, foi um pouco rápido, mas a ideia não era esgotar o assunto, era dar uma ideia do que a gente está trabalhando em termos de indicadores voltados para a governança em Jundiaí, em termos de primeira infância. Obrigado, vou encerrar a tela aqui. E fico à disposição para dúvidas. Valeu. Muchas gracias, João. Antes de abrirmos para as outras cidades, vou rapidamente falar de los... Assim. Voy rápidamente hablar de los próximos pasos de la unidad temática. Un momento, por favor. Aquí. Gracias, Miguel. Por favor, próximo slide. Pensamos em um cronograma bimensal, a cada 2 meses, então a próxima cita seria em maio, a seguinte em julho, e em agosto tendremos em Jundiaí um encontro presencial com enfoque nas infâncias. Nos gostaria muito de contar com a presença de todos. Todavía não temos os detalhes, pero em breve, quando se define a programação e as datas, as fechas, com certeza compartilharemos com todos. Creemos que é uma oportunidade para um encontro presencial. A quarta cita general da unidade temática seria em setembro, e depois a cumbre de Mercocidades. Creio que também teremos um encontro agora em março, em Montevideo. Estaremos presentes por Jundiaí e gostaríamos de encontrar as outras cidades que estejam presentes também. Miguel, por favor, próximo. Teníamos algumas ideias de atividades a ser por la unidad temática, projetos, inicialmente nas reuniões bimestrais, compartimento de políticas, desafios e a identificação de potenciais ações conjuntas. Também a participação a invitação a especialistas, expertos, para compartilhar experiências e possibilidades de atuação. O encontro que he mencionado agora há pouco, em agosto, em Jundiaí, é uma oportunidade, mas creemos que
contamos muito com a participação de todos, em trazer especialistas, expertos, e também em os expertos das próprias cidades compartilhem suas experiências nas próximas citas. Também pensamos em articulação com outras redes internacionais, com enfoque na primeira infância, e também com as outras unidades temáticas de microcidades, e algumas possibilidades são a organização de censos, pesquisas, diagnósticos e documentos com as estratégias e políticas que apresentaremos durante o ano. Ao final do ano, compilar todo em um documento e compartilhar com toda a rede. Para esta cita, antes desta cita, hemos compartilhado um formulário com pedido de sugerências de temas que podemos abordar nas próximas citas, e vamos a compilar os dados e estudar quais serão os próximos temas. Também consultaremos a vocês antes da definição. Creio que é isso. Agora nos gostaria muito de escutar as outras cidades, tanto sobre as apresentações quanto sobre o calendário. Muitas graças. Fred. Rafa, eu vou pedir a gentileza de todos os participantes que estiverem aqui na chamada que abram as câmeras por um minuto, só para eu garantir uma foto, para a gente ilustrar a nossa matéria. Que tenho que garantizar uma foto de todo com as videocámeras abertas. Se por um rato lo pueden hacer, agradeço. Não é aquela pessoa. Estão todos? E a segunda imagem, o carro que a gente já tem essa imagem, está o carro Hecho, gracias. Gracias, Fred. Nos gostaria de escuchar as outras cidades de Argentina, de Equador, Uruguai, de Brasil. Tienen experiencia sobre el tema de gobernanza y datos. Patricia, no sé si todavía está en la cita, sé que tiene mucho a decir sobre los niños con discapacidad. Mi vida, Carlos Paz. Hola, acá estoy. Acá Hola. estoy, ¿cómo están? Bueno, sí, yo tuve que estar, como estamos en sesión acá en el tribunal, me perdí parte de la reunión porque por ahí escuchaba, estaba con los papeles. Pero bueno, acá presente veo que están también compañeras del área de niñez, así que buenísimo. Y sí, yo acá más que nada representando el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años en la red de Mercociudades, y que también queríamos desde, como representante yo de mi ciudad y de la ciudad de Canelones y de Santa Fe, que venimos haciendo un trabajo desde el 2012, en lo que tiene que ver con discapacidad, para que en todas las acciones que se vayan a llevar adelante, que tengan que ver con infancias, siempre tengamos presente la perspectiva de la discapacidad en los niños, que son quienes sufren habitualmente muchos más hechos de discriminación y de violencia intrafamiliar y de discriminación escolar. Entonces, bueno, para que siempre cuando podamos, es nuestra mirada, ¿no? Que cuando hablemos de niños también incluyamos dentro del colectivo de la niñez y de las infancias a los niños y niñas con discapacidad. Muchas gracias, Patricia. Creo que es una reflexión que tenemos que hacer sobre la producción de datos sobre la niñez con enfoque en la discapacidad también para planear mejores políticas públicas. Diana. Gracias. Gracias. Diana, había... Hola, buenos días. Sí, soy Diana de Cuenca, Ecuador. Un gusto compartir con todos ustedes. Realmente creo que es una deuda que tenemos como ciudad el tener sistemas que recojan los datos de las diferentes y diversas situaciones de los niños. Han habido muchas acciones encaminadas a cubrir las necesidades de ellos, pero como todos conocemos, este rato nuestro país está
en una crisis, en muchas situaciones, y pues creo que la idea de un observatorio enfocado a la niñez es importantísima de acogerla. Y aquí les cuento que en la ciudad de Cuenca existe un observatorio del Consejo de Seguridad Ciudadana, pero no hay una especificidad en niñez. En este momento estamos reclamando al Estado la deuda que se tiene con la política en cuanto a niñez. En el año aproximadamente 98 se generaron políticas importantísimas con relación a niñez y adolescencia, pero lamentablemente se han quedado postergadas en los últimos años, y esto es lo que estamos rescatando en este momento. Yo en la actualidad soy concejal de la ciudad de Cuenca y estoy generando política pública. Para eso llegué aquí, para generar política pública encaminada a la niñez y adolescencia, porque esa siempre ha sido mi vocación y mi experticia al ser profesora preescolar y especial. Les comento también que dentro del ámbito de las personas con discapacidad se ha generado política pública. Estamos justamente lanzando la reforma a la ordenanza, y ahí está considerado también el tema de niñez y adolescencia con relación a la política pública para personas con discapacidad. Sí queremos decir que dentro de este ámbito, entre las acciones maravillosas que tiene nuestra querida ciudad de Cuenca, y algún día les invito a que la conozcan, existe un parque inclusivo maravilloso que es único de lo que yo conozco a nivel de Latinoamérica. Creo que hay 2 que existen a nivel de Latinoamérica, y esto sería importantísimo que en algún momento les podamos mostrar, porque es un parque diseñado para los niños con discapacidad. Es un parque inclusivo donde pueden acceder niños con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? Digamos, esto es un aporte lindísimo para toda la ciudad, que fue generado con un convenio con Shane's Inspiration, que es de California, y pues también con el gobierno autónomo descentralizado de Cuenca. También existen otras propuestas maravillosas para la niñez. Yo voy a decir, aquí está uno de los funcionarios del gobierno autónomo que está formando parte también de esta reunión, y siempre recalco y destaco el trabajo de él. Encontramos que dentro del sistema de protección integral hacía falta una casa. Hace un momento escuchaba las casas de abrigo, y aquí en Cuenca sí existen algunas propuestas que se generan en convenios con los gobiernos autónomos descentralizados. Sí, una réplica de lo que se proponía hace un momento. Existen algunas casas de acogida en este sentido. Sin embargo, lo que nos quedaba debiendo el sistema es una casa digamos, previa al acogimiento. Por ejemplo, en este momento hay una problemática de mendicidad importante por el tema de movilidad humana, de que el Ecuador ha recibido muchos migrantes de otros países vecinos, cercanos, hermanos, pero lamentablemente, como ustedes conocen, el Ecuador también es un país muy pobre que no tiene la capacidad para recibir en este momento y para dar atención a nuestros niños y a los que ya son nuestros también, porque los acogemos como nuestros, a los niños que vienen en movilidad humana. Entonces, en ese sentido, pues existía una carencia de tener lugares a donde direccionar a estos niños mientras el proceso judicial se hace cargo de ellos, y en este caso, pues se generó en anteriores años un proyecto que se llama El Capullo, que es una casa lúdica, un centro diurno lúdico, que su única intención es dar un modelo diferente de comportamiento y de hogar a los niños que no lo tienen, a los niños que viven en situación de violencia y en procesos de callejización. Estos son modelos importantísimos que se han generado, porque yo creo que el amor, el afecto solo se aprende dándolo y demostrando que existe una manera diferente, un comportamiento diferente de vida que rompe los círculos de la violencia. Entonces, esta casa es un proyecto que existe todavía en el gobierno autónomo descentralizado, y que también sería importantísimo que en algún momento nos preparáramos para que ustedes lo pudieran conocer, darles a conocer y cómo funciona, digamos, este modelo, a que lo puedan replicar en diferentes otros lugares. Existen también los CDIs dentro de la corporación municipal, que son los centros de la primera infancia, donde se les, creo que están aproximadamente en este momento 600 niños que están recibiendo atención en el tema de educación inicial,
y también ahí se controla un poco lo que es la data en cuanto a nutrición. Existe el modelo donde se controla la alimentación que ellos reciben, y lo lindísimo de este modelo es que también hay un programa aquí que es un programa de producción agroecológica, de donde se cultivan las cosas que son, que sirven para alimentar a estos niños dentro, digamos, de estos CDIs. Entonces, creo que hay modelos hermosísimos que se pueden ir replicando, y dentro de lo que es la data, pues tenemos un sistema a nivel de gobierno local donde se ponen los indicadores de las diferentes atenciones que se dan para conocer toda la, digamos, la incidencia que se tiene sobre los diferentes servicios y el producto que se recibe de los diferentes servicios. Yo creo y sigo creyendo que nosotros tenemos una deuda importantísima con la niñez, y por esto estos espacios son muy importantes para poder compartir experiencias, y pues muy agradecida con eso. Gracias. Muchas gracias, Diana, por presentar brevemente las políticas de Cuenca. Nos gustaría mucho profundizar en una próxima reunión de la unidad temática. Vamos a contactarla después de la cita. Aprovecho para pedir a todos que no han todavía respondido el formulario, que lo hagan, para que tendremos un mapeamiento de los intereses de las ciudades y también de los proyectos y otras informaciones. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguna otra ciudad? Nos gustaría escuchar ciudades de países que no han todavía hablado también. Hola, permiso. ¿Sí? Hola, Inés. Hola. Bueno, miren, más que contentas, acá estoy con mi compañera Margaret, más que contentas de compartir con ustedes este espacio. La verdad que necesitábamos integrarnos a estos espacios, porque son de muchísimos aprendizajes, ¿no? Por un lado, uno va ratificando rumbos y cosas que va haciendo, acciones que va desplegando, al escuchar las experiencias, y uno dice, estamos yendo por acá, nos falta mucho, pero estamos yendo por acá. Y también, por otro lado, reconocer nuestros pendientes, como lo decía también Diana, ¿no? O sea, reconocer, no contamos nosotros con un dispositivo de producción de datos propio, ¿no? Acá en Paraguay, nos nutrimos de datos que arroja el observatorio que tiene el Ministerio de Niñez y la Adolescencia en Paraguay, por un lado, y por el otro lado también la Coordinadora de Derechos, de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la CEDIA, también tiene un muy buen dispositivo con generación de muy buenos datos. Entonces, eso es lo que vamos, digamos, recopilando. Pero bueno, el sueño de que alguna vez podamos contar con un sistema que pudiéramos integrar, digamos, a estos otros, está siempre en nuestra agenda. Así que esto, la verdad, nos anima muchísimo. Cada paso que damos son pasos que nosotros celebramos, digamos, y bueno, y hay mucha cosa parecida, ¿no? En las cuestiones que hemos estado escuchando, como también aspectos de la realidad, como lo ha mencionado Diana, de Cuenca de Ecuador, este fenómeno, digamos, de la migración ruralidad urbana ha traído también en nuestra ciudad territorios de niños de familia, ¿verdad?, del campo, y que, bueno, vienen a buscar a la ciudad algo que no encuentran realmente. Entonces, ha crecido en ese sentido. Nosotros estamos en Paraguay, con altos índices de pobreza. El 27% del total son niños, niñas y adolescentes de 0 a 15 en situación de mucha pobreza, y eso pareciera que parte de eso viene y se instala acá, y eso, ese es el foco de nuestras acciones y de todas los dispositivos que vamos instalando de protección, defensa, ¿verdad? Y promoción también, ¿no?
esta experiencia que por otro lado presentaron de los comités de niños también y niñas y adolescentes en Paraguay. Es uno de los espacios que lo presentaba Adriana, es uno de los espacios más importantes al que le dedicamos mucho, pienso, y mucho acompañamiento, porque ahí vamos viendo, ¿no?, lo que va pasando con los chicos, ¿no?, y las chicas, y bueno, y aquellas cosas que te dan demasiada esperanza, ¿no?, realmente. Bueno, miren, eso, en principio ya tendremos seguramente oportunidades de compartir algo más con ustedes de lo que hacemos acá. No era ese el propósito de mi intervención, sino que, bueno, decirles que estamos casi envidiosas de muchas cosas, sobre todo en esto de los observatorios, de cómo lo están haciendo, y bueno, para nosotros ha sido un aprendizaje importante. Muchísimas gracias por la invitación, y nos estaremos viendo. ¿Maggie? Gracias nada más por tener presentes todo el trabajo que están haciendo en las diferentes ciudades que aglutina Mercociudades, y esperemos que en algún momento Asunción también pueda hacer una presentación del trabajo que hace. Nos gustó mucho la presentación de João Amílcar, y nos gustaría conocer más de cerca todo lo que hacen ahí en Jundiaí. Vale, eso. Gracias. Podemos marcar una... Podemos acordar una cita Sí. posterior, si desean, para hablar más específicamente sobre el observatorio. Inés, y disculpe, no sé su nombre. Pero, estamos a disposición para hablar más específicamente del observatorio. Podemos acordar una cita posterior, creo. Y también nos gustaría mucho escuchar de Asunción y de otras ciudades en las próximas citas, Cuenca también. Gracias. ¿Alguna otra ciudad gustaría de hablar? Otra cosa, en cuanto no se manifiestan, vamos a añadir todos los que llenaron el formulario al grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación, si nos permiten, claro. ¿Alguien más gustaría de hablar? Solo tengo una cuestión para Diana. Tú mencionaste la casa de los niños. No conseguí comprender cómo posso hacer, cómo posso pesquisar, achar o nombre. Seguro. Bueno, no comprendo muy bien el portugués, pero voy a tratar según lo que entendí. Esta casa se llama El Capullo. Es una capullo, es lo que, digamos, antes de convertirse en mariposa, ¿no es cierto? Entonces, un poco es el proceso. Entonces, ese es el nombre de esta casa, sí, esa es la respuesta. Un poco porque es una casa que acoge a los niños que están en situación de violencia y procesos de callejización. Entonces, no es una casa de vivienda, es una casa transitoria, es un centro diurno donde ellos permanecen el día, lúdico diurno, que el enfoque que tiene justamente es el que los niños tengan un espacio sano donde reciban atención y cariño y además puedan jugar, ustedes recordarán enfoques pedagógicos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde existían Pestalozzi, Montessori, María Montessori sobre todo, y Dacreoli. Hay algunos enfoques donde pone como principal actor al medio, ¿no es cierto?, al medio donde los niños se desarrollan. Entonces, el juego, que tengan juguetes, que como lo tiene cualquier otro niño y que ellos no tienen las posibilidades, que tengan una casa diseñada como la diseñaríamos para nuestros hijos, no como una institución, sino un lugar muy cálido, donde haya realmente esta sensación de estar en un hogar, y
concebir un modelo de hogar donde exista cariño y afecto, que ellos en muchos de los casos no lo viven. Entonces, es romper estos círculos de la violencia para que ellos puedan entender un modelo diferente de comportamiento. Eso es lo que es esta casa, si es que he podido responder tu pregunta, perdón. Muchas gracias, Diana y Paula. Creo que llegamos al final de nuestra primera reunión. Muchas gracias a todos. Es un placer contar con todas las ciudades que aquí están en esta primera cita y también a la continuación de la unidad temática. Dario, ¿quiere hablar algo? No. Ok. Entonces, enviaremos los materiales, añadiremos todos al grupo de WhatsApp y definiremos en breve el próximo tema y las próximas presentaciones que contaremos con ustedes para hacer. Muchas gracias a todos. Adiós, gracias. Obrigado. Gracias a todos. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias también. Obrigada, graças a todos. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.